Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. Mas hoje, depois de tantos anos, eu resolvi abrir meu coração. Meu nome é Emília Rosa dos Santos, tenho 73 anos, e essa é a história que marcou a minha vida. Se você gosta de histórias reais, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me conta de onde você está ouvindo. Agora escuta com atenção, porque o que eu vivi, pouca gente teria suportado. E olha que sou da roça, bicho, acostumada com o tranco da vida. Mas essa foi diferente. Essa doeu na alma. Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. Mas hoje, depois de tantos anos, eu resolvi abrir meu coração. Meu nome é Emília Rosa dos Santos, tenho 73 anos, e essa é a história que marcou a minha vida. Se você gosta de histórias reais, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me conta de onde você está ouvindo. Agora escuta com atenção, porque o que eu vivi, pouca gente teria suportado. E olha que sou da roça, bicho, acostumada com o tranco da vida. Mas essa foi diferente. Essa doeu na alma. Capítulo 1. Uma vida simples e feliz. Meus queridos, para entender o que aconteceu depois, vocês precisam saber como era minha vida antes. Uma vida que hoje parece um sonho distante, pintado com as cores mais bonitas da lembrança. Eu nasci e cresci em Santa Rita do Araguaia, uma cidadezinha pequena, mas cheia de gente boa, daquelas que se conhecem pelo nome e pela história da família. Nos anos 60, Santa Rita ainda respirava o ar puro do campo, com suas ruas de terra batida, o cheiro de café coado no fogão a lenha pela manhã e o canto dos pássaros que pareciam saudar o sol todo santo dia. Minha casa era um pedacinho de céu. Uma casinha simples, de alvenaria, com quintal grande que minha mãe, a Dona Rosa, transformava num jardim florido e numa horta farta. Lá tinha de tudo, roseira, jasmim, hibisco e um pé de manga tão antigo que parecia avô da gente. Na horta, alface, couve, cebolinha, tudo verdinho e cheiroso. Meu pai, o seu João, era um homem calado, mas de coração gigante. Trabalhava na roça, plantava arroz, feijão, milho. Chegava em casa suado, cansado, mas sempre com um sorriso e um afago. Ele me ensinou o valor da terra, o respeito pela natureza e a importância de trabalhar com dignidade. Emília, minha filha, ele dizia, com aquela voz rouca de quem acorda cedo, o suor do nosso rosto é o tempero da nossa comida. E o amor que a gente planta, a gente colhe. Eu era filha única, e por isso, o xodó da casa. Não que eu fosse mimada, não. Longe disso. Aprendi desde cedo a ajudar nas tarefas, varrer a casa, lavar a louça, cuidar do galinheiro, colher as verduras na horta. Mas meus pais sempre me deram muito carinho. Minha mãe, com suas mãos habilidosas, me ensinou a bordar, a costurar, a fazer os quitutes mais gostosos do mundo. Pão de queijo, bolo de fubá cremoso, rosca de cocô. O cheiro desses bolos espalhava pela rua e atraía os vizinhos. Nossa casa era sempre cheia, aberta para quem quisesse um café, uma prosa. A vida era simples, sem luxos, mas rica em afeto. A escola ficava a poucos quarteirões de casa, e eu ia a pé, com minha trouxinha de livros e o cabelo preso em 2 tranças. Gostava de estudar, sempre fui curiosa. As aulas eram na escolinha da Dona Alzira, uma professora dedicada que nos ensinava não só as letras e os números, mas também a importância de sonhar. Lembro-me dela, com seus óculos na ponta do nariz, lendo histórias de mundos distantes, e eu me perdia naquelas narrativas, imaginando cada detalhe. Eu sonhava em ser professora também, em espalhar o saber, em acender a luz nos olhos das crianças. Minha infância foi regada a brincadeiras na rua, esconde-esconde no fim da tarde, pular corda, amarelinha desenhada no chão de terra com tijolo. Nos fins de semana, a gente ia nadar no rio que passava perto da cidade, com as águas cristalinas refletindo o céu. Era uma liberdade que hoje meus netos não conhecem, presos em telas e muros altos. Naquele tempo, a gente não tinha medo. A comunidade era uma grande família. Se um filho caía, o vizinho levantava. Se alguém adoecia, a cidade inteira se unia em oração e ajuda. Aos 15 anos, eu já me sentia uma moça. As tranças deram lugar a cabelos soltos, e os vestidos rodados, as saias mais comportadas. Comecei a frequentar as festas da quermesse na praça da igreja, aos domingos. A praça era o ponto de encontro. Os rapazes de um lado, as moças do outro, e a gente se olhava de canto de olho, com o coração palpitando. Tinha o bolinho de chuva da Dona Fátima, o pastel da Dona Nívia, a roleta da sorte com prendas simples, mas cobiçadas. E a banda do seu Zé, tocando forró e marchinhas que animavam todo mundo. Foi numa dessas quermesses que eu conheci o Arthur.
Ah, o Arthur. Ele era um ano mais velho que eu, alto, moreno, com um sorriso largo que iluminava o rosto. Tinha os olhos mais bonitos que eu já tinha visto, cor de mel. Ele trabalhava na ferraria do pai, um homem respeitado na cidade. Arthur era educado, falava pouco, mas o olhar dele dizia muita coisa. No começo, só trocávamos olhares. Depois, um boa noite tímido. Até que um dia, ele me convidou para dançar um forró. Minhas mãos suavam, e o coração parecia um tambor batendo no peito. Foi a primeira vez que dancei abraçada a um rapaz que não fosse meu pai. Aquele dia marcou o início de algo que eu pensava que seria eterno. Nosso namoro foi a moda antiga, com a aprovação dos pais, visitas na minha casa aos domingos e passeios de bicicleta até a beira do rio, sempre com um familiar por perto. Arthur era carinhoso, atencioso, me trazia flores do campo e me contava histórias engraçadas do seu dia na ferraria. Ele falava em construir uma casa, em ter filhos, em ver o sol nascer e se pôr ao meu lado, todos os dias. Eu acreditava em cada palavra. Acreditava naquelas promessas, no brilho dos seus olhos. Ele era o meu mundo, o meu porto seguro, o homem com quem eu sonhava envelhecer. A vida seguia seu curso tranquilo em Santa Rita. Eu terminei o ginásio e comecei a dar aulas particulares para as crianças mais novas, ganhando um dinheirinho para ajudar em casa e comprar meus tecidos para costurar. Meu pai e minha mãe, vendo minha felicidade, aprovavam o namoro com o Arthur. É um bom rapaz, Emília, dizia meu pai, de família. É trabalhador. Deus os abençoe. Aos 20 anos, Arthur me pediu em casamento. Foi debaixo do pé de manga do meu quintal, numa tarde de domingo, com o cheiro de bolo de fubá fresco saindo da cozinha da minha mãe. Ele se ajoelhou, tirou uma caixinha com um anel simples, mas lindo, e me pediu em casamento. Eu chorei, claro. Chorei de alegria, de emoção. Eu disse sim, com a voz embargada, e ele me abraçou forte, como se fôssemos os únicos no mundo. Nosso casamento foi um dos eventos mais bonitos de Santa Rita. A igreja lotada, a praça enfeitada com balões coloridos, a banda dos seus tocando. Minha mãe fez meu vestido de noiva, bordado à mão, com um véu longo que arrastava no chão. Meu pai, com os olhos marejados, me levou ao altar. Arthur estava lá, lindo em seu terno, o sorriso que eu tanto amava. A gente se casou sob as bênçãos de Deus e de toda a comunidade. Fomos morar numa casinha modesta que Arthur construiu com as próprias mãos, ao lado da ferraria do pai dele. Era pequena, mas aconchegante, com um quintal onde eu logo plantei umas flores. Nossa vida de casados começou com a simplicidade e a felicidade que eu sempre sonhei. Acordávamos juntos, tomávamos café, ele ia para a ferraria e eu cuidava da casa, da horta. À noite, ele voltava e a gente jantava à luz de velas, conversando sobre o dia, sobre os planos para o futuro. Arthur era um marido presente, carinhoso. Nosso amor crescia a cada dia, sólido como a terra que meu pai tanto amava. Eu engravidei logo no primeiro ano de casamento. A alegria foi imensa. Meus pais, radiantes. Arthur, bobo de felicidade, falava com a barriga, fazia planos. Quando nosso Pedro nasceu, a casa se encheu de uma luz que eu nunca imaginei. Era um menino lindo, de olhos grandes e curiosos, cabelos escuros como os do pai. Eu me entreguei à maternidade com todo o meu ser. Pedro era a razão da minha vida, a prova viva do nosso amor. Os anos que se seguiram foram de pura paz. Pedro crescendo forte e saudável, correndo pelo quintal, sujando-se de terra, me enchendo de beijos molhados. Arthur trabalhando duro, mas sempre presente, sempre um bom pai e um bom marido. Nossas noites eram embaladas pelo choro do Pedro, mas também pelas risadas e pelos contos que Arthur inventava para o nosso filho dormir. Eu, entre uma fralda e outra, conseguia costurar para fora, fazer uns doces para vender, sempre ajudando na renda da casa. Nossa mesa era simples, mas farta, e o mais importante, cheia de amor. Nesse tempo, Santa Rita do Araguaia começou a crescer um pouco mais. Chegou uma agência dos Correios, um pequeno armazém maior que a venda do seu Joaquim. A cidade, embora ainda pequena, sentia o sopro da modernidade chegando devagar. Mas nossa vida familiar, nossa rotina, permanecia a mesma. Havia uma segurança, uma previsibilidade em cada dia que nascia e morria. Eu me lembro de uma tarde, Pedro já com uns 5 anos, brincando no quintal com um carrinho de madeira que Arthur tinha feito para ele. Eu estava na varanda, costurando, e Arthur chegou do trabalho, suado, com as mãos cheias de carvão e graxa, mas com aquele sorriso que me desarmava. Ele se sentou ao meu lado, me abraçou e disse: Emília, somos abençoados, não somos?
Temos um lar, um filho lindo, e o amor que nos une. Eu encostei a cabeça no ombro dele, sentindo o cheiro de suor e metal, e concordei. Sim, Arthur. Somos abençoados. Não podia pedir mais nada da vida. Mal sabia eu que a vida, meus queridos, é uma caixa de surpresas. E que as maiores tempestades, às vezes, chegam depois dos dias mais ensolarados. Eu vivia num conto de fadas particular, e a ilusão de que tudo seria sempre assim, um mar de tranquilidade, me cegava para os sinais que, talvez, já estivessem no ar, sutis demais para os meus olhos apaixonados. Mas isso, meus amigos, é uma história para um outro momento. Por agora, guardem essa imagem. A Emília de 20 e poucos anos, feliz, ingênua, acreditando que o amor era invencível e que a vida só reservava coisas boas para quem a vivia com o coração aberto. Ah, meus queridos, como eu disse, a vida é uma caixa de surpresas. E a minha, que parecia um conto de fadas, começou a virar uma fábula amarga. Os primeiros sinais, como eu vejo hoje, depois de tantos anos, eram tão sutis que na época pareciam só poeira, coisinhas do dia a dia. Arthur, meu marido, que antes era o sol que iluminava a casa, começou a ficar diferente. Pequenas mudanças. Nada que eu pudesse apontar com o dedo e dizer olha ali. Era mais um sentir, sabe? Uma brisa fria que passava de vez em quando. Ele começou a chegar mais tarde da ferraria. No começo, a desculpa era sempre a mesma. Muita encomenda, Emília, o trabalho apertou. E eu, ingênua que só, acreditava. Afinal, a ferraria era o sustento da gente. Mas os atrasos foram ficando mais frequentes, e as explicações, mais vagas. O cheiro de ferro e carvão, que antes era constante nele, dava lugar a um perfume diferente, um cheiro adocicado, de sabonete de flor, que não era o meu. Eu comentava, que cheiro bom, Arthur, comprou sabonete novo na venda do seu Joaquim? Ele desconversava, ah, é o cheiro do sabão que o pai usa lá na ferraria para lavar as mãos, Emília. E eu, bobona, aceitava. As conversas à noite, que antes eram longas e cheias de risadas, foram diminuindo. Ele estava mais calado, distante. Quando eu tentava puxar assunto, perguntar como tinha sido o dia, ele respondia com monossílabos, virava o rosto, parecia impaciente. Nosso Pedro, que já tinha uns 8 anos nessa época, sentia a mudança também. Ele era muito apegado ao pai, sempre esperando o Arthur chegar para brincarem. Mas o Arthur parecia mais cansado, com menos paciência para as brincadeiras do menino. Eu via o olhar do meu filho, um misto de confusão e tristeza, e meu coração apertava. Uma noite, ele chegou mais tarde do que o normal. Já era quase meia-noite. Eu estava na cozinha, debulhando milho para fazer fubá, preocupada. Pedro já dormia. Arthur entrou, com passos lentos, e quando me viu, levou um susto. Emília? Ainda acordada? Não precisava me esperar. A voz dele estava estranha, e os olhos. Havia algo diferente nos olhos dele. Ele parecia culpado, ou talvez, com medo. Eu tentei abraçá-lo, mas ele recuou um pouco, com uma desculpa qualquer sobre estar suado. Naquela noite, ele dormiu virado para o outro lado da cama, e o colchão parecia uma muralha entre nós. Comecei a sentir um nó na garganta que não desatava. A intuição de mulher, sabe? Aquela que grita dentro da gente, mesmo quando a gente tenta calar. Eu tentava ignorar, dizia para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que o Arthur me amava, que éramos uma família feliz. Mas os pequenos sinais iam se acumulando, como grãos de areia formando uma duna. Ele começou a sair mais aos sábados à tarde, para resolver coisas da ferraria, ou ver uns negócios na cidade vizinha. Santa Rita era pequena, e a gente via tudo. As pessoas começaram a comentar, de leve, Dona Emília, seu Arthur tem andado atarefado, né? Eram sorrisos sem graça, olhares que desviavam. Minha vizinha, Dona Margarida, uma senhora fofoqueira mas de bom coração, uma vez me parou na porta e, com a voz baixa, quase um sussurro, disse, Emília, você tem que ficar de olho. Homem é bicho solto, se a gente não amarra, ele voa. Eu não entendi o que ela queria dizer na hora. Ou talvez não quisesse entender. A gota d'água, ou melhor, as gotas, foram caindo aos poucos. Lembro-me de uma tarde de terça-feira. Eu tinha ido à venda do seu Joaquim comprar uns ovos e vi o carro do Arthur parado lá na frente. Pensei, ele deve ter vindo comprar alguma coisa. Mas quando entrei, seu Joaquim, com aquele seu jeito matreiro, me lançou um olhar que parecia de pena. Dona Emília, boa tarde. Como vai?
Eu respondi, mas o olhar dele ficou gravado na minha mente. No dia seguinte, fui levar um pão de queijo que tinha feito para Dona Alzira, minha antiga professora. Ela me recebeu com um abraço apertado e um olhar mais sério que o de costume. Tomamos café e, no meio da conversa, ela começou a falar de como a vida na cidade grande mudava as pessoas, de como o dinheiro podia corromper o caráter. Eu não entendi a princípio, mas ela parecia me dar dicas, me preparar para algo. Emília, minha querida, ela segurou minha mão, as aparências enganam. E a gente só conhece as pessoas de verdade quando a vida vira de ponta cabeça. Senti um arrepio na espinha. A verdade, meus amigos, é que a gente se recusa a acreditar naquilo que pode destruir nosso mundo. Eu amava o Arthur mais do que a mim mesma. Ele era meu porto, minha certeza. A ideia de que ele pudesse me trair, de que nosso amor fosse uma farsa, era algo que eu simplesmente não conseguia conceber. Era como negar o sol. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Ela crescia silenciosa, dia após dia, sufocando a paz que eu tinha. Eu comecei a observar mais, a prestar atenção nos detalhes. O cheiro de perfume que não era o meu. As roupas dele que às vezes vinham com um fiapo de linha diferente, ou um cheiro de suor que não parecia só de trabalho pesado na ferraria. Ele evitava meus toques, não me olhava nos olhos como antes. As desculpas para não ficarmos juntos à noite se multiplicavam. Dor de cabeça, cansaço, preciso acordar cedo. Meu corpo, que antes era só felicidade, começou a sentir os efeitos da angústia. Eu perdia o sono, acordava no meio da noite com o coração disparado. Perdi o apetite, e a comida, que antes era um prazer, virou um fardo. Minha mãe notou. Emília, o que está acontecendo? Você está tão magra, com olheiras. Eu inventava desculpas, dizia que estava cansada da rotina, que Pedro estava me dando trabalho. Mas minha mãe me conhecia como a palma da mão. Ela só balançava a cabeça, um olhar de preocupação nos olhos. A vida em Santa Rita era pacata, mas a fofoca corria mais rápido que cavalo em disparada. Comecei a ouvir cochichos na padaria, no mercado. Mulheres que baixavam a voz quando eu passava, me lançavam olhares cheios de significados. A sensação era de que eu era a única que não sabia do elefante no meio da sala. Eu me sentia humilhada antes mesmo de saber o porquê. Então, um dia, a verdade, que eu tanto me esforcei para esconder de mim mesma, veio à tona de uma forma que me rasgou por dentro. Foi numa tarde de quinta-feira, uma tarde quente e abafada, típica do verão goiano. Pedro tinha ido brincar na casa de um amiguinho. Eu estava em casa, lavando roupa no tanque, quando a dona Elvira, uma senhora idosa que morava na rua de trás, uma daquelas que não tinham papas na língua, veio bater na minha porta. Ela estava ofegante, o rosto vermelho. Emília, ela disse, com a voz embargada, minha filha, me perdoe a franqueza, mas não posso mais guardar isso. É para o seu bem, você precisa saber. Meu coração gelou. Eu já sabia o que viria, mesmo sem saber as palavras exatas. Meu corpo tremeu. O que foi, dona Elvira? Minha voz saiu um sussurro. Ela pegou na minha mão, seus olhos cheios de lágrimas. O Arthur está com outra mulher. Tem uma casa montada lá na roça, perto da fazenda do Coronel Antunes. Uma moça nova, Emília, filha do vaqueiro de lá. Dizem que ela está até esperando um filho dele. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Não um, mas vários. Minhas pernas fraquejaram, e eu me agarrei na parede para não cair. A bacia de roupas molhadas que eu segurava escorregou das minhas mãos e caiu no chão, espalhando água e sabão. O mundo girou. O cheiro de sabão virou cheiro de podre. A casa, que antes era meu refúgio, pareceu me sufocar. Não, não pode ser, eu balbuciei, a voz quase inaudível. Dona Elvira me abraçou, um abraço apertado, de quem sente a dor junto. Minha filha, eu vi com meus próprios olhos. Fui lá levar umas galinhas para a família da moça, e vi ele. Com ela. Na frente da casa. Não me pergunto mais por que ele vive sumido, atarefado, com tanta encomenda na ferraria. Eu não chorei na hora. O choque foi tão grande que me paralisou. Minha mente ficou vazia, branca, como um lençol recém-lavado. As palavras de Dona Elvira ecoavam na minha cabeça, martelando, quebrando pedaço por pedaço do meu mundo. Arthur. Outra mulher. Filho. Meu Deus. Um filho. Aquele momento, meus queridos, foi o divisor de águas da minha vida. A Emília ingênua, que vivia num sonho, morreu ali, na minha cozinha, com cheiro de sabão e as roupas molhadas espalhadas pelo chão.
No lugar dela, nasceu uma mulher em pedaços, com o coração sangrando e a alma em frangalhos. A traição não era só um fato. Era um soco no estômago, um punhal nas costas. E a humilhação? A humilhação que viria depois, essa seria ainda pior. Mas, por enquanto, a dor era só minha, e ela era insuportável. Era o fim de tudo que eu conhecia, o começo de um abismo que eu não sabia como atravessar. Meus queridos, a notícia da traição do Arthur, contada daquele jeito seco pela dona Elvira, me jogou num abismo sem fundo. Aquele dia, quinta-feira, transformou-se numa névoa densa na minha memória. Eu não chorei na hora, como eu disse. O choro veio depois, em ondas violentas, como um rio transbordando. Lembro de dona Elvira me abraçando, me amparando até a cadeira da cozinha. Ela ficou um tempo comigo, tentando me consolar com palavras que eu mal ouvia. Calma, Emília. Deus sabe o que faz. Você é forte. Mas naquele momento, eu não sentia força nenhuma. Só um vazio imenso, um buraco negro onde antes havia um coração inteiro. Quando ela foi embora, o silêncio da casa virou um grito. As palavras dela ecoavam, e a imagem do Arthur com outra mulher, e a ideia de um filho, me rasgavam por dentro. Eu caí de joelhos no chão da cozinha, onde as roupas molhadas da bacia ainda estavam espalhadas, e chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Um choro que vinha da alma, que arranhava a garganta, que esgotava cada gota de esperança. Chorei pela Emília que eu era, pela família que eu achava que tinha, pelo amor que se revelava uma mentira. Chorei até as lágrimas secarem e a dor virar um peso surdo no peito. Pedro voltou da casa do amigo no fim da tarde. Ele me encontrou sentada no sofá, com os olhos inchados e o rosto marcado. Mamãe, o que foi? Você tá dodói? A voz dele, tão inocente, me quebrou ainda mais. Eu o abracei forte, com medo de perdê-lo também, de que aquele pesadelo levasse tudo de mim. Menti, claro. Não é nada, meu filho. A mamãe só tá um pouco cansada. Ele me olhou desconfiado, mas aceitou a explicação. Criança sente as coisas, e eu vi a preocupação nos seus olhinhos. Quando Arthur chegou em casa naquela noite, eu estava lavando a louça, com a faca da cozinha na mão, sem saber o que fazer. Meu corpo tremia. Ele entrou, com aquele sorriso de sempre, como se nada tivesse acontecido. Boa noite, Emília. Tudo bem? A voz dele era a mesma, mas para mim, soava como a de um estranho. Eu me virei, e meus olhos encontraram os dele. O sorriso dele murchou. Ele deve ter visto a dor, a decepção, a raiva estampadas no meu rosto. Arthur, minha voz saiu rouca, quase um sussurro. É verdade? Você tem outra mulher? E um filho? As palavras saíram esmagadas, mas diretas. O rosto dele empalideceu. O sorriso desapareceu por completo. Ele engoliu em seco, tentou desviar o olhar, mas eu não deixei. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Só o tic-tac do relógio da parede e o bater do meu coração pareciam fazer barulho. Ele tentou negar no começo, gaguejando. Que bobagem, Emília. Quem te contou uma coisa dessas? É fofoca de gente invejosa. Mas a voz dele não tinha firmeza, e os olhos estavam perdidos. Não minta para mim, Arthur. Eu sei a verdade. Dona Elvira viu você. Com ela. Me diga. É verdade. A minha voz se elevou, e eu senti a raiva começando a ferver dentro de mim, queimando a dor. Ele baixou a cabeça. E ali, meus queridos, foi como se uma parede tivesse desabado sobre mim. Ele não disse nada, mas a falta de negação, a vergonha estampada no seu rosto, foram a confirmação mais brutal que eu poderia ter recebido. O meu mundo, que já estava em ruínas, desmoronou de vez. Por quê, Arthur? Por que fez isso comigo? Com a gente? Com o nosso filho? Eu berrei, as lágrimas voltando com força. Ele começou a murmurar desculpas esfarrapadas. Eu não sei, Emília. Me desculpe. Eu me perdi. Ela me seduziu. Desculpas vazias, que não apagavam a ferida. Seduziu. Você é casado, Arthur. Tem um lar. Um filho. Como pôde? A discussão se arrastou pela noite. Pedro, acordado com os gritos, veio até a cozinha, sonolento e assustado. Mamãe? Papai? A presença dele, a inocência do seu olhar, me fez parar. Eu não podia ter aquela discussão na frente do meu filho. Mandei Pedro de volta para o quarto, prometendo que tudo ficaria bem, com a voz embargada.
Ele foi, mas com um medo nos olhos. Arthur tentou me convencer a manter tudo em segredo, para não estragar a família, para não dar o que falar na cidade. Aquele pedido me revoltou ainda mais. Ele queria que eu vivesse uma farsa, que eu aceitasse a humilhação em silêncio. Você pensa que sou o quê, Arthur? Uma boba? Acha que posso viver uma mentira dessas? Eu gritei, sentindo a voz falhar. A noite foi longa e sem sono. Arthur dormiu no sofá, e eu no quarto, com Pedro agarrado a mim, como se temesse que eu fosse desaparecer. Eu não conseguia pregar o olho. As imagens se misturavam na minha mente. O sorriso de Arthur no altar, o nascimento de Pedro, as promessas, e agora, a imagem dele com outra, e um filho. Meu peito doía tanto que parecia que ia explodir. No dia seguinte, a notícia se espalhou por Santa Rita do Araguaia como fogo em palha seca. Dona Elvira, mesmo com a melhor das intenções, não tinha conseguido segurar a língua. E na roça, uma notícia dessas virava um espetáculo. As pessoas começaram a me olhar nas ruas com pena, com curiosidade, com julgamento. Eu sentia os olhares me queimando as costas. As mulheres cochichavam quando eu passava, os homens desviavam o rosto. A humilhação não era mais só minha, era pública. Era como se eu carregasse um letreiro de cornuda na testa. Ir à venda, à igreja, era um suplício. Eu sentia que todos sabiam. E sabiam não só da traição, mas do filho que ele esperava com a outra. Era como se eu tivesse falhado, como se a culpa fosse minha por não ter segurado meu marido. A sociedade daquela época, meus queridos, era cruel com a mulher. O homem traía, mas a mulher era quem carregava a vergonha. As visitas à casa dos meus pais se tornaram um consolo e uma tortura. Minha mãe chorava comigo, me abraçava forte, minha filha, minha Emília. Meu pai, que sempre foi calado, estava furioso. Ele queria ir tirar satisfações com o Arthur, mas eu implorei para que não fizesse nada. Eu não queria mais escândalo. A dignidade que me restava, eu precisava segurar com unhas e dentes. As vizinhas, algumas bem-intencionadas, outras nem tanto, vinham me visitar para dar apoio. Mas no fundo, a maioria vinha para saciar a curiosidade. Emília, é verdade o que andam falando, você vai perdoar ele, e agora, como vai ser com o Pedro? As perguntas eram como facadas. Eram como se eu estivesse sendo julgada no tribunal da cidade, e o veredito já estivesse dado, culpada por ter sido traída. Eu me afundei numa tristeza profunda. Não tinha mais vontade de comer, de sair de casa. As coisas que eu amava, cozinhar, bordar, cuidar da horta, perderam o sentido. Minha casa, que antes era um refúgio, virou uma prisão. As flores que eu plantei no quintal pareciam murchar junto comigo. Eu passava os dias chorando, ou olhando para o nada, perdida nos meus pensamentos. A dor era física, como se meu peito estivesse sempre apertado, sem ar. Arthur, por sua vez, tentava se aproximar, mas suas tentativas eram vazias, sem sinceridade. Ele vinha com "me perdoa, Emília", mas eu não via arrependimento verdadeiro nos seus olhos, apenas o desespero de quem foi pego. Ele continuava dividindo o tempo entre a casa da cidade e a outra casa na roça, com a outra mulher. A cada dia que ele saía, uma parte de mim morria. Era a confirmação de que eu não era mais a única, nem a prioridade. Pedro, o meu anjo, era o único que me mantinha de pé. Ele sentia a tristeza da mãe e tentava me animar, me abraçava, me trazia desenhos. "Mamãe, olha o que eu fiz para você ficar feliz." Ver o sorriso dele, mesmo nos momentos mais sombrios, era um fio de luz no meu túnel de dor. Mas eu sabia que ele também estava sofrendo. A casa, antes cheia de risadas, agora era silenciosa, pesada. O julgamento da sociedade não vinha só nos olhares e nos cochichos. Vinha também nos conselhos bem-intencionados. A tia Clarice, aquela que ia à missa todo domingo e se achava santa da cidade, me disse uma vez: "Emília, você tem que perdoar. O homem erra, mas a mulher tem que ter sabedoria para manter o lar." Como se a sabedoria fosse aceitar a humilhação. O padre João, no sermão de domingo, falava sobre o perdão e a união da família, e eu sentia que cada palavra era uma indireta para mim. Era como se a cidade inteira exigisse que eu me calasse e aceitasse meu destino. Eu me sentia sozinha, desamparada, traída não só pelo meu marido, mas pela vida, pela minha própria fé no amor. Meu coração estava em carne viva, exposto ao sol. Eu pensava em sumir, em ir para bem longe de Santa Rita do Araguaia, onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse recomeçar do zero, sem o peso da vergonha. Mas para onde iria? Eu não tinha para onde ir.
A humilhação era um fardo pesado. Eu deixei de ir à feira, de conversar com as vizinhas na calçada. Me fechei dentro de casa, como um bicho ferido que se esconde para lamber as próprias chagas. O espelho me mostrava uma mulher que eu não reconhecia, magra, pálida, com os olhos sem brilho. A Emília cheia de vida, que sonhava e amava, tinha se perdido no labirinto da dor e da decepção. Foi nesse ponto mais baixo da minha vida, quando eu achava que não tinha mais forças para nada, que um lampejo, uma fagulha, começou a brilhar no meio de tanta escuridão. Um pensamento teimoso, que insistia em me visitar nos momentos mais desesperadores. Até quando, Emília? Até quando você vai aceitar isso? Mas essa luz, meus amigos, ainda era fraca. A escuridão ainda era quase total. E a decisão de mudar, essa sim, seria a mais difícil de todas. Meus queridos, a dor da traição e a humilhação pública me arrastaram para um poço tão fundo que eu achava que não veria mais a luz do sol. Eu mal comia, mal dormia. Meus dias eram cinzentos, a casa parecia um túmulo. Pedro, meu filho, era quem mais sofria com a minha tristeza, e o olhar dele, tão miúdo e preocupado, era um espinho a mais no meu coração já dilacerado. Uma tarde, estava eu sentada na varanda, sem fazer nada, apenas olhando para o nada, com a alma vazia. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, mas eu não via beleza em nada. Meus olhos estavam secos de tanto chorar, mas a dor ainda escorria por dentro. De repente, Pedro veio correndo, um pirilampo na mão. Ele estava feliz, com um sorriso banguela, e me estendeu um inseto luminoso. Mamãe, olha, peguei um vagalume para você. Para te dar luz. Aquelas palavras, tão simples e tão puras, me atingiram como um raio. Um vagalume. Para me dar luz. Eu olhei para meu filho, para aquele rostinho inocente, e vi a vida, a esperança, a pureza que ainda existiam no meu mundo, apesar de toda a sujeira que o Arthur tinha jogado nele. E então, algo clicou dentro de mim. Uma faísca. Pequena, mas real. Até quando eu ia me afundar naquela miséria? Até quando eu ia aceitar ser a Emília humilhada, a mulher traída, a vítima da história? Eu tinha um filho. Um filho que dependia de mim, que me via como sua fortaleza. Eu não podia permitir que a dor de um homem me definisse, me destruísse por completo. Não podia deixar que Pedro crescesse vendo a mãe definhar, sem brilho, sem vida. Ele merecia mais. Eu merecia mais. Essa foi a primeira semente da virada. Ela brotou no meio da dor, regada pelas lágrimas e pela inocência do meu filho. No dia seguinte, acordei com uma determinação diferente. Não era uma explosão de alegria, não. A dor ainda estava lá, latejante. Mas havia algo novo, uma raiva. Uma raiva boa, que me impulsionava. Raiva de Arthur, claro, mas também raiva de mim mesma por ter me deixado ir tão fundo. Levantei, tomei um banho demorado, o primeiro em dias que não era apenas para cumprir a rotina. Olhei-me no espelho. Vi a Emília de 73 anos de hoje, mas com os olhos jovens e cansados da Emília de 30 e poucos. Aquele reflexo me assustou, mas também me deu forças. Não, Emília. Você não vai se entregar. A primeira coisa que fiz foi varrer a casa com uma força que eu nem sabia que tinha. Varrer não só a poeira, mas a tristeza, a desesperança. Abri as janelas, deixei o sol entrar, arejar a alma. Fui para a horta. As plantinhas estavam meio murchas, pedindo cuidado. E eu, que as amava tanto, tinha-as abandonado. Comecei a carpir, a regar, a cuidar de cada uma delas, sentindo a terra nas minhas mãos, a vida que renascia ali. Era um sinal. Se a horta podia renascer, eu também podia. A decisão de mudar não veio de uma vez, como um estalo. Foi um processo, um tijolo por tijolo. Mas a base, a fundação dessa decisão, foi a certeza de que eu não queria mais aquela vida de aparências, de mentiras, de humilhação. Eu não queria ser a mulher que as pessoas apontavam e sentiam pena. Eu queria ser a Emília de novo. A Emília forte, que meus pais tinham me ensinado a ser. Comecei a me impor. Quando Arthur chegava com suas desculpas esfarrapadas, eu não discutia mais. Apenas o olhava com desdém gelado, e a ausência de minha reação parecia desarmá-lo mais do que qualquer grito. Eu parei de perguntar onde ele estava, com quem. O silêncio era minha nova arma, a minha nova forma de dizer: você não me atinge mais. O passo mais difícil foi a conversa com os meus pais. Minha mãe, Dona Rosa, estava sentada na cozinha, remendando uma toalha de mesa. Meu pai, seu João, na sala, lendo o jornal do dia anterior.
Eu respirei fundo e, com a voz que ainda tremia um pouco, disse: Mãe, pai, eu não aguento mais. Minha mãe largou a costura e me olhou. Meu pai dobrou o jornal. Não aguento mais essa situação com o Arthur. Essa mentira. Essa vergonha. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero, e sim de uma estranha libertação. Eu vou me separar. Eu vou expulsar ele de casa. O choque nos rostos deles foi visível. Separar? Naquela época, em Santa Rita do Araguaia, separação era coisa de outro mundo. Era um escândalo ainda maior que a traição em si. Mulher separada era vista com maus olhos, como se tivesse algum defeito. Minha mãe, com os olhos arregalados, disse: Emília, você tem certeza? E o que as pessoas vão dizer? As pessoas já dizem, mãe. Já dizem coisas muito piores. Dizem que sou boba, que sou feita de trouxa. Dizem que ele tem outra mulher e um filho. Quer saber o que eu digo? Que me importa o que os outros dizem? A minha paz, a minha dignidade, o bem-estar do meu filho, isso sim importa. Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava, e senti uma força nova preenchendo cada célula do meu corpo. Meu pai, depois de um silêncio pesado, se levantou e veio até mim. Pensei que ele iria me repreender, tentar me dissuadir. Mas ele apenas me abraçou. Um abraço apertado, longo, que transmitia todo o amor e apoio que eu precisava. Minha filha, ele disse, com a voz embargada, faça o que seu coração mandar. A sua felicidade vale mais do que qualquer fofoca. Eu estou com você. Sempre. Minha mãe, vendo o apoio do meu pai, também me abraçou, as lágrimas dela se misturando às minhas. Naquele momento, eu soube que não estava sozinha. A decisão de expulsar Arthur de casa não foi fácil. Ele resistiu, claro. Tentou argumentar, chorar, pedir perdão novamente. Emília, por favor, não faz isso com a nossa família. Pelo Pedro. A menção de Pedro me fez mais forte. Pelo Pedro, Arthur, é que eu estou fazendo isso. Ele merece crescer num lar de verdade, com uma mãe que se respeita e um pai que honra sua família. Vá para a sua outra família. Aqui não é mais o seu lugar. A cena foi dramática. Eu juntei as poucas coisas dele numa mala velha, algumas roupas, a escova de dentes, os documentos. Ele me olhava com um misto de raiva e desespero. Eu não cedi. Com a voz firme, eu o mandei ir embora. Ele saiu da casa que ele mesmo tinha construído, com a mala na mão, o rosto abatido. Aquele momento foi a minha declaração de guerra. Uma guerra contra a humilhação, contra a submissão, contra a mentira. Os vizinhos, claro, assistiram a tudo. A notícia da separação se espalhou ainda mais rápido que a da traição. E o julgamento aumentou. Louca! Como ela pode fazer isso? Agora sim ela vai virar piada na cidade. Mulher separada não presta. Eu ouvia os cochichos, os olhares de desaprovação. Mas dessa vez, eles não me atingiam da mesma forma. Eu sentia uma estranha liberdade. A corrente que me prendia tinha sido quebrada. Eu estava sozinha agora, com um filho pequeno para criar e sem uma fonte de renda estável. A pequena costura que eu fazia e os doces para vender mal davam para as despesas básicas. A ferraria do pai de Arthur ficava na mesma rua, e eu sabia que ele não me ajudaria. O pai dele, o seu Manuel, um homem duro, logo no dia seguinte veio me dizer que o filho é problema do filho, e que eu não devia esperar nada dele. Me senti ainda mais desamparada financeiramente, mas a dignidade não tem preço. Mas a decisão estava tomada. E uma vez tomada, eu não olharia para trás. Eu precisava de um plano. Precisava me reerguer por mim e por Pedro. As noites, antes cheias de lágrimas, agora eram preenchidas por pensamentos, por ideias. Eu pegava um caderno velho e começava a escrever. O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Lembrei das aulas particulares que dava antes de casar. Lembrei do meu sonho de ser professora. Mas eu só tinha o ginásio completo. Não tinha diploma universitário. Como eu faria isso em Santa Rita do Araguaia, onde as oportunidades eram escassas para uma mulher separada? Ainda assim, a chama da esperança estava acesa. Era uma chama pequena, tremelicante, mas estava lá. Eu tinha que começar de algum lugar. E o começo, para mim, seria reaprender a viver, a me valorizar, a lutar por mim e por meu filho. Eu não seria mais a Emília doente e apática. Eu seria a Emília guerreira.
E essa, meus queridos, seria a batalha mais difícil da minha vida. Mas eu estava pronta para lutar. Ah, meus queridos, tomar a decisão de mudar é uma coisa, viver essa mudança é outra, e essa, sim, é a que amassa o barro e forja o caráter. Eu tinha expulsado o Arthur, tinha declarado a minha guerra particular contra a humilhação. Mas a realidade bateu a porta mais rápido do que eu imaginava. De repente, eu era uma mulher separada, em Santa Rita do Araguaia, nos anos 70, com um filho pequeno para criar e pouquíssimos recursos. Era como estar no meio do cerrado, sem mapa e com sede. A primeira coisa que senti foi o peso do olhar das pessoas. Não era mais só curiosidade ou pena, era julgamento puro e simples. Na igreja, as beatas se afastavam. Na venda, as conversas cessavam quando eu entrava. Alguns homens, com aquele ar de superioridade, lançavam olhares que pareciam dizer: mulher desamparada é presa fácil. Mas eu estava calejada. Cada olhar torto, cada cochicho, virava lenha na minha fogueira. Eu olhava de volta, com a cabeça erguida, e a força que me faltava nas pernas eu achava na alma. A questão financeira foi a mais premente. As costuras e os doces que eu fazia mal davam para o feijão com arroz. Pedro estava crescendo, precisava de roupas, de material escolar. Eu precisava de dinheiro, de um trabalho de verdade. Mas que trabalho! Em Santa Rita, as opções eram poucas. Mulher, naquela época, era para casar, ter filhos e cuidar do lar. O que eu ia fazer? Pensei nas minhas habilidades. Eu sabia ler, escrever, fazer contas. Tinha estudado até o ginásio. Lembrei do meu sonho de ser professora. Mas como? Não tinha curso superior, nem formação de magistério. Ainda assim, a ideia não me saía da cabeça. Comecei a procurar emprego. Fui na prefeitura, no cartório, nas poucas lojas que existiam. Em todo lugar, a resposta era a mesma, disfarçada de cortesia. Não temos vagas no momento, Dona Emília. E o olhar que vinha junto dizia: mulher sozinha, separada, dá problema. Alguns eram mais diretos. O seu Agripino, dono da única loja de tecidos da cidade, me disse na cara dura: Dona Emília, o lugar de mulher é em casa. E a senhora, pelo que ouvi dizer, já não tem mais um lar decente. Senti o sangue ferver, mas respirei fundo. Engoli o sapo, mas a vontade de mostrar para ele o meu valor crescia. As noites eram as mais difíceis. Depois que Pedro dormia, a solidão batia. A casa parecia grande demais, fria demais. Eu chorava em silêncio, para não acordar meu filho. Chorava de cansaço, de medo, de saudade de uma vida que não existia mais. Mas depois do choro, vinha a força. Eu me levantava, ia até a cozinha, acendia o lampião e pegava meu caderno. Comecei a planejar. O primeiro passo foi me oferecer para dar aulas particulares novamente, mas de uma forma mais organizada. Fui de porta em porta, nas poucas casas que eu tinha coragem de bater, oferecendo reforço escolar para as crianças. No começo, pouca gente confiava. Mulher do Arthur? Será que é boa de cabeça? Mas eu persisti. Dona Benedita, uma senhora de bom coração e mãe de 5 filhos, foi a primeira a me dar uma chance com a neta mais velha. Emília, sei que você é estudiosa. A Maria precisa de ajuda em matemática. Aquela foi a minha primeira vitória. Aos poucos, o boca a boca começou a funcionar. As crianças que eu ensinava começaram a mostrar melhoras na escola, e os pais, vendo o resultado, começaram a me procurar. Minha casa virou uma salinha de aula improvisada. Eu usava a mesa da cozinha, meu velho quadro negro que Dona Alzira me deu. Pedro sentava quietinho no canto, observando. Eu me dedicava de corpo e alma. Explicava com paciência, com carinho, como Dona Alzira tinha me ensinado. Aos poucos, as moedas começaram a entrar. Não era muito, mas era o suficiente para o básico. Mas só aulas particulares não seriam o suficiente para dar o futuro que Pedro merecia. Eu queria mais. Queria reconstruir a minha vida, não só sobreviver. Um dia, passei em frente à Rádio Araguaia, a pequena rádio da cidade. Lembro-me do dia. Estava passando uma música caipira, e um locutor falava sobre as notícias da roça. E veio um estalo. Meu pai, com aquela voz rouca, falava sempre da vida no campo. Minha mãe, com as histórias de família. Eu adorava ouvir rádio. A ideia parecia louca, mas fez sentido. Santa Rita não tinha jornal, nem televisão. A rádio era o principal meio de comunicação.
E se eu pudesse usar a minha voz para algo? Para contar histórias? Para informar? Fui até a rádio. Uma casinha simples, com uma antena alta no telhado. Bati na porta e fui recebida pelo seu Genésio, o dono da rádio e locutor principal, um homem de uns 50 anos, com bigode imponente e uma voz de trovão. Ele me olhou de cima a baixo, um pouco desconfiado. Pois não, dona Emília. Seu Genésio, eu queria conversar com o senhor sobre uma ideia. Ele me deixou entrar. A salinha de gravação era apertada, cheia de fios e um microfone grande. Cheirava a papel velho e tabaco. Eu, com a voz um pouco trêmula, mas com a convicção nos olhos, expliquei. Eu queria ter um programa na rádio. Um programa para as mulheres, para as famílias. Para contar histórias da roça, dar dicas de culinária, falar de coisas da vida, de superação, como se fosse uma conversa de vizinha. Seu Genésio me ouviu com um ar cético. Dona Emília, rádio é coisa séria. E a senhora não tem experiência. E sem ofensas, mas a senhora está passando por um momento delicado, as pessoas comentam. As pessoas comentam me deu um arrepio. A humilhação ainda me seguia. Exatamente, seu Genésio, eu interrompi, com uma coragem que nem eu sabia de onde vinha. As pessoas comentam. E é por isso que preciso de uma voz. Não só a minha voz, mas a voz de tantas outras mulheres que sofrem em silênima. Eu quero usar a minha história para ajudar outras pessoas. Para mostrar que a vida continua, que a gente pode se reerguer. E eu tenho muitas histórias, muitas experiências para compartilhar. Ele me olhou por um longo tempo. Vi uma centelha de curiosidade nos seus olhos. Talvez ele tenha visto algo em mim que nem eu mesma via. Talvez tenha percebido a determinação que a dor tinha forjado. Olha, dona Emília, não posso te pagar nada no começo. Mas posso te dar um horário. No final da tarde, quando a rádio não tem muita programação. É um teste. Se der certo, a gente conversa. Aquela foi a segunda grande vitória. Sair da rádio com a promessa de um horário, mesmo sem remuneração, me deu um ânimo novo. Eu tinha uma chance. Uma chance de ter voz. O primeiro programa foi um desastre. Minha voz tremia, eu gaguejava. O microfone parecia um monstro. As palavras não saíam. Seu Genésio me olhava através do vidro da sala de controle, balançando a cabeça. Mas ele não me tirou do ar. No dia seguinte, tentei de novo. E de novo. Aos poucos, fui perdendo a vergonha, a timidez. Comecei a falar como se estivesse conversando com minhas amigas na varanda. Contava causos, dava receitas, lia cartas de ouvintes, com a voz embargada quando falavam de suas próprias tristezas e alegrias. O programa se chamava Papo de Comadre com Emília. Aos poucos, o programa começou a ganhar ouvintes. As mulheres da roça, as donas de casa, as moças jovens. Elas se identificavam com as histórias que eu contava, com a minha voz que falava de verdade. Começaram a mandar bilhetes, depois cartas, pedindo conselhos, contando suas próprias vidas. A rádio começou a receber mais correspondências por causa do meu programa do que por qualquer outro. Minha casa, entre as aulas e a preparação para o programa de rádio, virou um verdadeiro formigueiro de atividades. Eu mal tinha tempo para respirar. Cuidava de Pedro, da casa, preparava as aulas, escrevia os roteiros para o rádio. Dormia poucas horas, mas estava viva de novo. Estava construindo algo. Os obstáculos não eram poucos. Arthur, de vez em quando, aparecia na minha porta, bêbado, pedindo para voltar. Emília, eu te amo. Eu me arrependi. Mas eu estava firme. Você teve a sua chance, Arthur. Agora é tarde. Eu mandava embora, com a dor no coração por vê-lo daquele jeito, mas com a certeza de que a minha decisão tinha sido a certa. O pai dele, seu Manuel, o dono da ferraria, também tentou me pressionar. Emília, você está sujando o nome da nossa família. Volte para o seu lugar. Eu o enfrentei, de cabeça erguida. Seu Manuel, quem sujou o nome da família foi seu filho. E meu lugar é onde eu quiser estar, com meu filho, e com a minha dignidade. Algumas pessoas da cidade ainda me olhavam com desconfiança, com desprezo. Mas muitas outras começaram a me respeitar. As mulheres que ouviam a rádio me paravam na rua, me agradeciam. Dona Emília, a senhora me deu coragem, a senhora me fez ver que eu não estou sozinha. Meu coração se enchia de gratidão. Eu estava tocando vidas, estava fazendo a diferença.
Pedro era o meu maior incentivador. Ele ouvia o programa, me ajudava a recortar as cartas dos ouvintes. Mamãe, você fala tão bonito no rádio. O sorriso dele, o orgulho nos seus olhos, era o meu maior troféu. Eu estava conseguindo. Estava superando. A Emília, que um dia foi humilhada e destroçada, estava se transformando. Estava florescendo em meio ao deserto, mostrando que a força de uma mulher pode mover montanhas. E essa era só o começo da minha nova jornada. Meus queridos, a vida é uma roda gigante, não é mesmo? Num dia a gente tá lá embaixo, no outro, se a gente tiver força e fé, começa a subir de novo. Depois de anos de luta, de lágrimas derramadas em segredo e de suor na testa, a Emília que vocês conheceram no começo, a menina ingênua e apaixonada, tinha morrido para dar lugar a uma mulher que eu nem sabia que existia. Forte, resiliente e com uma voz. O programa Papo de Comadre com Emília na Rádio Araguaia virou um sucesso. As pessoas da cidade, e até das fazendas vizinhas, se programavam para me ouvir. Minha voz se tornou uma companhia, um consolo, uma inspiração para muitas mulheres que, como eu, carregavam suas próprias dores e humilhações em silêncio. Eu recebia cartas de longe, de cidades que eu nem conhecia, de ouvintes que me contavam suas vidas e pediam um conselho, uma palavra de ânimo. Eu não era uma psicóloga, claro, mas minha experiência, minha verdade, parecia tocar as pessoas de um jeito que nenhum doutor conseguiria. O seu Genésio, o dono da rádio, que no começo me olhava com desconfiança, virou meu maior admirador. O programa ganhava patrocinadores, e eu, pela primeira vez na vida, comecei a ter uma remuneração digna. Não era riqueza, mas era o suficiente para dar uma vida melhor para mim e para o Pedro. Pude reformar a casinha, comprar livros para ele, dar-lhe uma roupa nova para o Natal. Pedro, meu filho amado, cresceu vendo a mãe se reinventar. Ele não viu a mãe se afundar na tristeza, mas sim erguer-se das cinzas. Ele se tornou um rapaz inteligente, sensível, meu parceiro em tudo. Ele me ajudava a separar as cartas da rádio, a preparar os assuntos. Via o orgulho nos olhos dele a cada vez que alguém me parava na rua para elogiar o programa. Ele era minha maior conquista, a prova viva de que valia a pena lutar. A vida me deu outro presente inesperado. Com a visibilidade da rádio, o prefeito de Santa Rita, seu Armando, um homem íntegro e preocupado com a comunidade, me procurou. Ele disse que acompanhava o meu trabalho, que via a influência positiva que eu tinha nas famílias da região. Dona Emília, ele me disse, Santa Rita precisa de pessoas como a senhora. Mulheres que não têm medo de lutar e de falar a verdade. Ele me fez uma proposta que eu jamais esperaria. Ele queria me nomear para ser a responsável pela Casa da Mulher, um novo projeto da prefeitura para amparar mulheres em situação de vulnerabilidade, dar-lhes apoio, orientação, cursos. Meu coração disparou. A Casa da Mulher. Justo eu, que um dia me senti tão desamparada, agora teria chance de ajudar outras a não passarem pelo que eu passei. Aceitei na hora. Aquele não era um ateliêzinho de costura para me distrair, meus queridos. Era um propósito de vida. O trabalho na Casa da Mulher era desafiador, mas gratificante. Eu organizava palestras sobre direitos, sobre saúde, sobre a importância da educação para as crianças. Criei oficinas de bordado, de culinária, de corte e costura, para que as mulheres pudessem ter uma renda própria e não dependessem de maridos abusivos ou traidores. Oferecia um ombro amigo, um ouvido atento. Contei a minha história para muitas delas, não para me vitimizar, mas para inspirar, para mostrar que é possível superar. Vi mulheres com os olhos cheios de lágrimas ganharem coragem, denunciarem abusos, buscarem seus próprios caminhos. Minha vida se tornou uma missão. Eu continuava com o programa de rádio, porque a voz que eu tinha conquistado precisava continuar a ecoar. E a Casa da Mulher, sob minha coordenação, virou um pilar de apoio para as mulheres de Santa Rita do Araguaia e arredores. Eu não era mais apenas a Emília do Arthur. Eu era Dona Emília, a voz da rádio, a mulher que ajudava outras mulheres a se levantarem. Arthur, o Arthur. Ele definhou. A outra mulher o deixou quando a criança nasceu, dizendo que ele era um homem fraco e que não tinha futuro. Ele tentou ir para a cidade grande, mas não se adaptou. Voltou para Santa Rita, para a ferraria do pai, mas já não era o mesmo. Envelheceu rápido, curvado, com o olhar perdido. Um dia, eu o vi na rua. Nossos olhos se cruzaram. Não havia mais raiva em mim, apenas uma pontada de tristeza. Ele me viu, viu a mulher que eu me tornei, a força que eu irradiava, e desviou o olhar. Ele parecia um fantasma do homem que eu amei. Não houve palavras, não houve perdão formal.
Mas a vida, meus amigos, é a maior juíza. E ele havia colhido o que plantou. O momento mais impactante, o que selou toda a minha jornada, aconteceu anos depois. Pedro já era um homem feito, formado em pedagogia, seguindo os meus passos na educação. Ele tinha se tornado um professor exemplar, amado por seus alunos. Um dia, na cerimônia de formatura dele, no auditório da escola que ele tinha tanto orgulho de ter passado, ele fez o discurso de orador da turma. E no meio do discurso, ele parou, olhou para a plateia lotada, e depois diretamente para mim, que estava sentada na primeira fila, com o coração explodindo de orgulho. Eu quero dedicar este momento a uma pessoa muito especial na minha vida, ele começou, a voz embargada de emoção. Minha mãe, Emília Rosa dos Santos. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes mesmo que ele continuasse. Ela me ensinou que a vida nem sempre é justa. Ela me ensinou sobre a dor, sobre a injustiça, sobre a traição. Mas, acima de tudo, ela me ensinou sobre a força. Sobre a capacidade de se reerguer quando o mundo parece desabar. Minha mãe foi humilhada, julgada, abandonada. Mas ela não se dobrou. Ela me criou sozinha, com dignidade, com amor. Ela transformou a sua dor em força, e a sua voz em luz para tantas outras pessoas. Ele se aproximou de mim, e com os olhos marejados, segurou minhas mãos. Mamãe, você não é só a minha mãe. Você é a minha heroína. Você é a prova viva de que podemos transformar as maiores tragédias em grandes oportunidades para florescer. Você me ensinou a ser quem eu sou hoje. E por isso, por tudo que você fez, por toda a sua luta e sua força, eu te agradeço. Eu te amo, mamãe. O auditório explodiu em aplausos. Eu não conseguia falar, só chorar. As pessoas se levantaram, aplaudindo de pé. Não era Emília a traída que estava ali, mas a dona Emília, a mãe, a professora, a radialista, a mulher que tinha virado a página de uma vida de dor para escrever uma história de superação e propósito. Naquele momento, todas as humilhações, todas as noites de choro, todos os obstáculos que eu enfrentei, valeram a pena. Eu não tinha me tornado uma costureira de ateliê, meus queridos. Eu tinha me tornado uma força, uma voz, um farol. E isso, sim, era um final inesquecível, um presente da vida que eu jamais esperaria. Ah, meus queridos, depois de tudo que eu contei, de tantas dores e tantas vitórias, olho para trás e vejo que a vida é mesmo uma tecelã. Ela puxa um fio aqui, desfaz um nó ali, e no fim, a gente tem uma colcha feita de retalhos, cada um com sua história, suas cores e suas marcas. A minha colcha é assim. Tem o retalho da inocência, o da dor dilacerante, o da raiva que virou motor, e tantos outros de luta, resiliência e propósito. Eu poderia ter me afogado naquela mágoa, na vergonha. A sociedade, a própria época, me empurrava para o fundo do poço. Era mais fácil para eles, sabe? Ver a mulher traída se calar, se encolher, aceitar o destino que lhe impunham. Mas a vida, ela tem dessas coisas. Ela te testa, te dobra, mas se você não quebra, ela te mostra uma força que você nem sabia que existia. E foi assim comigo. Eu não sabia que a Emília que se via no espelho, com os olhos inchados e o corpo definhando, carregava dentro de si a Emília que viria a ser. Aquele momento em que Pedro me entregou o vagalume e disse que era para me dar luz. Ah, aquilo foi o estalo que eu precisava. A inocência de uma criança me deu a dimensão do meu dever. Não era só por mim, era por ele. Era para mostrar a ele que, mesmo nas maiores tempestades, a gente pode encontrar o nosso sol. E a voz, meus queridos, a voz que eu encontrei na rádio. Que presente inesperado! No começo, era só um fiozinho, tremendo, quase inaudível. Mas depois, virou um rio que carregava as minhas histórias e as histórias de tantas outras mulheres. Falar no rádio me curou. Me fez entender que minha dor não era só minha, era de muitas. E que, ao compartilhar, a gente não diminui a dor, a gente a transforma. Transforma em empatia, em união, em coragem para enfrentar o que for preciso. Hoje, com meus 73 anos, sou a Dona Emília. Não a Emília do Arthur, mas a Emília que construiu a si mesma. A que foi professora por amor, a que usou a voz para iluminar caminhos. A que viu o filho crescer e se tornar um homem bom, com a alma pura. O Pedro é o meu maior legado. Ele carrega em si a prova de que o amor verdadeiro, vence qualquer desamor. A história do Arthur é uma lição. A vida, ela não perdoa desonra. Ele perdeu tudo o que tinha por ambição e falta de caráter. E eu perdi um casamento, uma ilusão, mas ganhei a mim mesma.
Ganhei a minha liberdade, o meu propósito, a minha voz. E isso, para mim, vale mais do que qualquer riqueza material ou status social. A verdadeira riqueza está em ser quem a gente é, de verdade, e ter a coragem de lutar por isso. Então, meus queridos, para vocês que me ouviram até aqui, que me acompanharam nessa jornada, eu deixo uma mensagem do fundo do meu coração. Não se deixem definir pela dor dos outros. Não se curvem diante da injustiça, da humilhação. A vida pode ser cruel, mas a gente é mais forte do que imagina. Encontre a sua voz, encontre o seu propósito. Use a sua experiência, por mais dolorosa que ela seja, para crescer, para ajudar, para florescer. A dor transforma, sim. Mas ela não precisa destruir. Ela pode ser o adubo para sua maior colheita. Confie em você, confie na sua força. E lembre-se, mesmo quando tudo parece escuro, sempre há um vagalume, pequenino que seja, pronto para te dar luz. Muito obrigada por terem me escutado. Por terem aberto o coração de vocês para minha história. Que a minha jornada sirva de inspiração para que cada um de vocês encontre a sua própria luz e siga em frente, de cabeça erguida. Um beijo da vó Emília. Fiquem com Deus.